Cá estamos de regresso, agora com a segunda parte do programa Consultório. Estamos a falar de menopausa sem tabus, da importância de uma avaliação personalizada e orientação segura e, por isso, vamos falar também de estratégias alimentares ajustadas à nova fase hormonal feminina. Junte-se a nós para esclarecer todas as suas questões. Quero ouvir também o seu testemunho, a sua preocupação. 22508-3297 é o número de telefone que tem disponível. A qualquer momento do programa pode entrar em direto para participar. Tem também a oportunidade de o fazer através do WhatsApp 963143663 ou utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já falamos com a doutora Joana Félix, médica ginecologista. Conhecemos então a abordagem desta profissional de saúde à menopausa. Está na hora de recebermos a doutora Raquel Kindelovitz, nutricionista, a quem muito agradeço também por estar connosco no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. Eu que agradeço o convite. É sempre um gosto estar aqui a colaborar com o programa Consultório e um gosto maior ainda em partilhar essa bancada com Muito obrigada, Sra. Doutora. Muito obrigada, porque de facto surgem sempre muitas dúvidas nesta fase. Independentemente da idade, seja na menopausa ou não, a alimentação tem sempre um impacto muito grande na nossa saúde em geral. Mas nesta fase devemos ter atenção aqui a alguns pormenores? Com certeza. Já foi mencionado anteriormente pela doutora Joana, certamente, o contexto da menopausa, né, que marca o fim dos ciclos menstruais, a queda progressiva da produção da hormona do estrogênio pelos nossos ovários, e é aí que está o X da questão no que concerne ao manejo nutricional. Por quê? Essa queda do estrogênio nas mulheres com a menopausa podem afetar a composição corporal da mulher e, por consequência, afetar o metabolismo e a saúde cardiovascular. E quando a gente fala de composição corporal, Xana, o que a gente pensa diretamente? Gordura e músculo. Muito peso, é verdade. Gordura e músculo. E a gente acaba por esquecer de um componente muito importante, que é o tecido ósseo, a massa óssea. Então, na menopausa, ocorre uma degradação maior da massa óssea, porque o estrogênio atua como um protetor do tecido ósseo. Então, com essa queda, a gente tem uma maior degradação da massa óssea. E a notícia boa aqui é que a nutrição, o tecido ósseo, é um tecido conjuntivo vivo e responde muito bem a intervenções como nutrição e exercício físico. Então, essa é a parte boa. Mas, se calhar, devemos começar a pensar nisso um bocadinho antes, não é? Não só quando surgem os sintomas. Com certeza, até porque a menopausa, logo em seguida, já vai juntar com o início do envelhecimento, que compromete ainda mais a massa óssea, né? E aí pode levar a cenários clínicos de osteoporose, comprometer a capacidade física, a capacidade funcional, o equilíbrio da mulher. Então, sempre que a gente puder cuidar da alimentação antes e prevenir esses cenários, é importante. Além disso, a queda de estrogênio também acaba por aumentar realmente, infelizmente, a gordura, que antes era mais periférica e passa a ser mais visceral, aquela gordura na região abdominal, que fica em volta dos órgãos, e aí que está um grande problema, porque a gordura visceral é uma gordura metabolicamente ativa. Então, o acúmulo dela nessa região acaba por promover uma maior predisposição de resistência à insulina, hipertensão arterial, distúrbios no metabolismo da gordura, da glicose. Enfim, então, nesse contexto, a gente tem que trabalhar com a nutrição em cima de diminuir também esse acúmulo de gordura visceral. E o terceiro componente da composição corporal, que também é afetado, mas não menos importante, é a massa muscular, né? O estrogênio também atua protegendo a massa muscular e acaba que, nessa fase da vida, tem uma maior degradação de músculo. Isso é importante para o metabolismo, uma vez que quanto menos músculo, piora a sensibilidade à insulina, a nossa proteção do metabolismo da glicose também, e por isso também vai afetar a saúde metabólica, a saúde cardiovascular. Então, dito tudo isso, a gente tem que ter em mente que a alimentação, a nutrição não tem que focar somente em calorias quando a mulher ultrapassa a fase da menopausa, mas em melhorar a sensibilidade à insulina, em diminuir a inflamação nessa mulher e também preservar o músculo. Sem dúvida alguma. E temos que pensar no plano alimentar o quanto antes, não é? Em todas as fases da nossa vida. Em relação à gordura visceral, de facto, muitas senhoras nesta altura dizem que têm mais dificuldade em perder peso, não é? Que sempre conseguiram, só que agora é mais difícil perder peso, nomeadamente nesta zona abdominal. É por isso que é tão importante ter esse foco também. Muito importante mesmo. E eu recebo muitas queixas de mulheres que falam: esse é o meu destino final, entrego os pontos, é isso. Eu vou ter pouco osso, uma saúde óssea pior, vou ter muita gordura abdominal, mas não precisa ser por isso, é uma criança limitante. Existem 3 pilares que eu costumo recomendar para as mulheres que têm menopausa ultrapassarem com saúde, com energia, com força essa fase. Então, o primeiro pilar seria considerar a proteína, os alimentos proteicos, como protagonista.
pelo menos em 4 refeições do seu dia, tem que ter alimentos fontes de proteína. Leites e derivados, soja, carnes, ovos, precisa ter. Então, esqueça, por exemplo, o pequeno almoço. Pão com manteiga e café, lanche da tarde, bolacha e chá e jantar, sopa e fruta. Isso não vai preservar músculo. Só ao domingo de manhã. Refeição livre. Sim, verdade. Isso não vai preservar músculo. E a mulher na menopausa que quer preservar saúde metabólica e cardiovascular, ela precisa preservar músculo. Entender que o músculo não é um órgão maioritariamente estético nessa fase, mas é um órgão associado à longevidade. Então, é inegociável mesmo a ingestão de proteína. E também tem o fator não nutricional, que é aplicar o exercício físico de força pelo menos 2 vezes por semana. Vai melhorar não somente o músculo, mas também o tecido ósseo. Vai melhorar o humor e o nosso bem-estar também. Também, exatamente. Portanto, há aqui grupos de nutrientes que são particularmente importantes durante a menopausa. Agora, vou abrir aqui a caixinha da suplementação. Porque hoje em dia toda a gente recorre à suplementação. Mesmo sem ter feito análises, sem perceber se há ali algum nutriente que está em déficit ou não, há muita promoção de suplementação. O que é essencial saber nesta fase? Nessa fase, eu diria que é mais importante olhar a suplementação voltada para a saúde óssea. Então, existe uma tríade nutricional nesse contexto, né? Para prevenir osteoporose, a perda de capacidade funcional, aquilo que eu mencionei no início. Então, quais são os principais nutrientes nesse contexto que vale a pena suplementar, manter os níveis adequados, os níveis séricos adequados e suplementar no caso de alguma deficiência? O primeiro nutriente seria o cálcio, que está ligado à estrutura óssea e a gente consegue encontrar, já sabemos, nos leites, nos derivados, no tofu enriquecido com cálcio, por exemplo. O segundo nutriente seria a vitamina D, e a gente sabe que há um déficit muito grande de vitamina D na população em geral, não somente nas mulheres com a menopausa. E aqui eu abro até um parênteses importante, né, que pode ser até uma curiosidade. Muitas pessoas com excesso de peso, na verdade, a maioria das pessoas com excesso de gordura corporal tendem a ter deficiência de vitamina D, porque essa gordura corporal acaba por sequestrar, digamos assim, a vitamina D do sangue. E suplementar vai ajudar? Certamente, a suplementação vai ajudar se você estiver em déficit, o que é muito comum e muito provável que Sim, e vai ajudar aconteça. Na questão também de diminuir a gordura corporal. Não, diminuir a gordura corporal, não. Estava aqui a tentar entrar... Senão estaríamos todos magrinhos. numa pílula mágica. Um atalho. Exatamente, um atalho, era isso mesmo. Mas a vitamina D, e atenção, não adianta ter a vitamina D também, o cálcio também em dia se a vitamina D estiver baixa, porque senão o papel da vitamina D também é potencializar a absorção de cálcio. Então, se temos baixa vitamina D, não absorvemos muito bem aquele cálcio para a estrutura óssea. Infelizmente, no mundo alimentar, não temos muita oferta de vitamina D. A verdade é que a exposição solar é a principal fonte. Ainda assim, conseguimos encontrar algumas quantidades de vitamina D na gema do ovo, nos peixes gordos, por exemplo, mas a exposição solar é o fator principal e, por isso, também considerar a suplementação torna-se muito importante. E o terceiro nutriente, que é o nutriente esquecido da saúde óssea, que é o magnésio, ele atua na regulação desses outros 2 nutrientes, que é o cálcio e a vitamina D, e ele também é crucial para manter a saúde óssea em ordem. A gente pensa no magnésio muito para melhorar a qualidade do sono, para melhorar relaxamento muscular, e muito pouco se fala também na saúde óssea. Então, talvez avaliar a suplementação nesse sentido pode ser interessante. Como é que é a sua abordagem nas consultas, Sra. Doutora? É uma abordagem também multidisciplinar? Por exemplo, normalmente uma senhora já teve este diagnóstico, não é, de menopausa, que é uma fase natural, com a médica ginecologista e depois é encaminhada para a nutrição. Exatamente. Não é? E muitas vezes também encaminhada para um cardiologista, porque o risco cardiovascular nas mulheres com a menopausa é elevado, principalmente por conta do excesso da gordura visceral, diminuição da massa muscular, por exemplo. Então, essas mulheres tendem a ter o maior risco cardiovascular. Há alguns outros suplementos nesse contexto de saúde cardiovascular que podem favorecer e melhorar essa questão, que seria a suplementação com ômega 3, que vai diminuir os triglicerídeos quando aplicado em doses adequadas, são doses mais altas nesse sentido. A suplementação da vitamina D, que eu já havia mencionado anteriormente, mas o X da questão aqui não está na suplementação. A suplementação é a cerejinha no topo do bolo. O mais importante é a base alimentar. Então, além das proteínas, como eu havia mencionado, e da tríade dos nutrientes para a saúde óssea, é muito importante que a gente também inclua um terceiro pilar nutricional, digamos assim, que eu digo que é o pilar anti-inflamatório e antioxidante, né? Porque o estrogênio, ele acabava por atuar como uma proteção antioxidante e anti-inflamatória natural. Então, se a proteção hormonal cai, a proteção alimentar tem que subir.
E como que a gente faz isso? Incluir mais fruta hortícolas no nosso dia a dia, né? Ou seja, 400 gramas por dia de frutas e vegetais é inegociável. Tem que ter isso no nosso dia a dia, sem dúvidas. Isso. Eu fui perguntar ao ChatGPT o que é preciso em termos de suplementação para um plano alimentar equilibrado para uma mulher com menopausa. Então disse-me fitoestrogénios, vitamina D, cálcio, ácido fólico, polifenóis, fibra, ácidos gordos da série ômega 3. Portanto, Sra. Doutora, nós temos também que buscar isto à alimentação, não é? E focar-nos neste sentido. Sim, sim. E foi muito bem colocado. Os fitoestrógenos e principalmente as isoflavonas podem entrar nesse pilar antioxidante e anti-inflamatório. Na verdade, são alimentos que vão mimetizar a ação do estrogênio no nosso organismo. Então, a gente pode encontrar através da soja, por exemplo, das leguminosas, que é o feijão, o grão de bico. Podemos encontrar também através das oleaginosas, nozes, cajus, avelãs. E esses alimentos, eu não vou dizer que é muito ousado que eles vão aumentar a produção de estrogênio, porque não é verdade. Mas eles mimetizam o papel do estrogênio no organismo da mulher e acabam por atenuar ligeiramente os sintomas da menopausa, né? Então, aqui a gente falou muito dos alimentos que devem ser recomendados, o que é muito importante, porque muito se fala daquilo que não pode e a mulher fica perdida. Mas agora também vamos mencionar que há alguns alimentos que prejudicam os sintomas da menopausa. Então, por exemplo, não é nenhuma novidade que o excesso de açúcar, que o excesso de álcool, o excesso de alimentos ultraprocessados vão alterar a microbiota intestinal, vão aumentar a inflamação no nosso organismo e, contudo, vai também prejudicar os sintomas da menopausa. A cafeína em excesso também acaba por prejudicar os sintomas, principalmente os fogachos, aqueles calores mais noturnos, porque ele acaba por ativar o sistema nervoso central, promove uma maior vasodilatação periférica e então aqueles fogachos começam a surgir. Então, controlar mais a ingestão de cafeína, tem o café descafeinado, há outras opções no mercado hoje em dia que podem ser incluídas na rotina da mulher da menopausa para dar mais qualidade de vida, né? E pode ser tudo muito confuso, mas uma consulta com a doutora Raquel vai conseguir ajudar a esclarecer todas estas questões. Sra. Doutora, vou ler uma dúvida que nos chega por e-mail da dona Fátima Lopes, tem 62 anos. A dona Fátima diz o seguinte: desde que entrei na menopausa sinto que engordo com mais facilidade, tenho mais barriga, piorou o meu colesterol e às vezes sinto muito cansaço. O que é que devo mudar na minha alimentação para proteger os meus ossos e, acima de tudo, controlar o meu peso? Obrigada por esta questão. Excelente pergunta e foi muito consoante ao que falamos anteriormente. É verdade. Então é aquilo, a queda de estrogênio efetivamente acaba por promover um maior acúmulo de gordura na região visceral, né, nessa região abdominal. Como que a gente pode ir contra isso? Fazer uma alimentação restrita em calorias, por exemplo, não tão restrita, mas de uma forma gradual para não comprometer também muito a massa muscular. Incluir alimentos fontes de ômega 3 também, a suplementação de ômega 3, incluir mais peixes na alimentação, peixes gordos, incluir a fonte de isoflavona também, como falamos anteriormente. E ela mencionou, então, que tem alteração do colesterol. Do colesterol e sente muito mais cansaço agora também. E muito mais cansaço, sim. Isso provavelmente também pode ser por conta de baixo exercício físico. A componente do exercício físico também promove uma maior energia na mulher. Eu costumo até dizer que menopausa deveria ser entendida como menos pausa e mais cuidado ativo. Não é? Ou seja, dar atenção, incluir os pilares da alimentação para a saúde óssea, os pilares antioxidantes, anti-inflamatórios, a proteína como protagonista e, claro, o componente não nutricional, que é o exercício físico de força. Então, esse cuidado mais ativo vai favorecer que a mulher consiga ultrapassar essa fase com mais energia, com mais disposição, com mais qualidade de vida, mas que também, eu sei que é difícil mudar hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida, construir novos hábitos nessa altura da vida. Mas a gente precisa entender que muitas vezes adulto não faz o que tem vontade, mas adulto precisa fazer o que precisa ser feito. É verdade. Então tem que ter um esforço dos dois lados, do lado profissional e também do lado da paciente. Sem dúvida. Podemos recorrer à proteína, sem ser a proteína alimentar também? Com certeza. A suplementação de proteína também pode ajudar nessa preservação da massa muscular. A suplementação de creatina também pode ajudar e também nessa altura já começa a ter um declínio mais cognitivo natural da idade, então também pode favorecer a cognição, essa suplementação de creatina. Mas as doses devem ser consultadas sempre com um profissional de saúde. O receio aqui é o uso indiscriminado da suplementação em doses erradas, que pode piorar os casos, alguns sintomas, por exemplo. Então, isso é importante com aconselhamento, uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Ter essa orientação. Temos mais uma dúvida. Susana Gomes tem 58 anos e faz a seguinte questão: preciso cortar completamente os hidratos?
Obrigada por esta dúvida. Não, Suzana, não precisa. Obrigada pela questão. Na verdade, surgiu uma falsa ideia de que uma dieta low carb é uma dieta zero carb. E, na verdade, não precisa, né? Os hidratos de carbono são o nosso combustível energético. E muitas mulheres acabam por achar que restringir os hidratos de carbono vão fazer perder a gordura abdominal. E não é muito por aí. Acaba por gerando um outro efeito rebote, que é o cansaço. Então, basta a gente ajustar a questão dos hidratos de carbono. Pode se beneficiar de uma dieta restrita em hidratos de carbono, uma dieta low carb, mas não é uma dieta zerada em hidratos de carbono. Então, assim, é importante que tenha, a gente precisa dos hidratos, mas não precisa também zerá-los. Portanto, Sra. Doutora, agradeço imenso à Susana como esta dúvida. Nós não devemos simplesmente só aceitar que o nosso metabolismo fica mais lento nesta altura. Não é? Exatamente. Devemos pedir ajuda e mudar nesse sentido. Com certeza. Uma coisa que ajuda a lentificar o metabolismo nessa altura é a degradação da massa muscular também. Então, mais um motivo para a gente se movimentar, para a gente ingerir a quantidade de proteína também adequada no dia a dia e buscar ajuda profissional, porque a quantidade indicada é individual. Cada mulher tem um aporte proteico necessário que é diferente de outra mulher. Então, é por isso que é preciso o acompanhamento personalizado nesse sentido. E com mais conhecimento, as senhoras estão mais exigentes também, procuram a sua ajuda neste sentido? Procuram. Estou na menopausa e preciso de um plano alimentar adequado a esta fase. Na verdade, procuram com outra queixa. Eu não aguento mais ter uma gordura visceral. Eu acho que o que leva mesmo ainda é a questão estética, não é, e os sintomas. Não é muito a preocupação do risco cardiovascular, não é muito ainda a preocupação da saúde metabólica, que acaba sendo consequência da composição corporal que falamos anteriormente. Mas muitas mulheres na menopausa buscam ajuda e tendem a melhorar muito com o manejo nutricional. Que às vezes a gente acha que vai fazer uma mudança drástica, mas são pequenos ajustes no dia a dia da mulher. E isso já promove uma grande mudança. Só que esses ajustes personalizados fazem toda a diferença. Exatamente. Não é? E há pouco a doutora Joana falava sobre... eu questionei sobre a gestão de expectativas, falava sobre o tempo que as pessoas também precisam de dar para, de facto, notar essas diferenças. É como a alimentação, não é de um dia para o outro que essas melhorias vão surgir, imagino. Eu costumo dizer que a perda de gordura corporal, a gente tem que ter uma paciência de esperar pelo menos 2 meses de acompanhamento, de seguir a intervenção nutricional para começar a obter uns resultados mais palpáveis, visualizar de forma mais palpável o resultado. Já para o ganho de massa muscular, o tempo é um pouquinho maior, porque depende de outras componentes, né? A componente também do exercício físico, a carga de trabalho, a intensidade. Então, eu preciso de um tempo maior do que 2 meses para avaliar essa melhoria. Então, tem que ter paciência. É aquilo, a gente não ganhou aquele peso da noite para o dia, a gente também não vai perder da noite para o dia. Claro, sem dúvida. Em que momento do dia é que podemos incluir aquele quadradinho de chocolate que sabe tão bem? O melhor horário é depois do almoço. Perfeito. Pronto, já está bom. Sim, porque ali a resposta à insulina é mais adequada. Nós fizemos uma refeição rica, rica em proteínas, em vegetais, em muitas fibras. Então, vale a pena ali o chocolatinho, preferencialmente o chocolatinho negro, 70%, porque tem mais polifenóis e entra naquele pilar antioxidante, anti-inflamatório para a mulher na menopausa. E podemos nos permitir também a ter esse pequeno prazer, não é? Com certeza. E quanto mais proibição, mais vontade a gente tem de comer. Então, é sempre bom a gente fazer uma liberação na quantidade adequada, calculada, que muitas vezes, quando a gente libera, inclusive, esse chocolate, isso por experiência própria e experiência até com muitas clientes, eu preciso de um chocolate, eu preciso de um doce, quando eu calculo, coloco, não precisei mais, nem comi, quase não comi, não foi necessário. Então, tem uma vertente, uma componente muito psicológica nisso também, né? Porque é muito curioso. E a senhora doutora, além de ser nutricionista, também partilha nas suas redes sociais aquilo que realmente aconselha, não é? Exatamente. Uma boa alimentação e a prática do exercício físico. Com certeza. Não adianta eu recomendar se eu não aplico para mim mesma. Muito bem. Muito obrigada por ter estado aqui no consultório também, com esta gentileza e esta ajuda aos nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença e continuação de um excelente trabalho e uma boa semana, senhora doutora. Muito obrigada. Conhecemos então o papel dos nutrientes, da alimentação também para esta nova fase hormonal. Vamos ainda conhecer a importância da reabilitação do pavimento pélvico e fortalecimento muscular e mais à frente esclarecer todas as dúvidas sobre terapêutica de reposição hormonal. Já sabe que a qualquer momento do programa pode juntar-se a nós para esclarecer a sua dúvida. Utilize o número de telefone 22508-3297, 22508-3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou o número do WhatsApp 963-143-663. Questões relacionadas então com menopausa. Hoje temos um consultório especial. Pode também partilhar o seu testemunho e, claro, o seu caso, que cá estamos para ouvir. Já sabe que a sua dúvida ajuda tantas vezes a resolver questões de outros telespectadores também. Até já.